Bem-vindo para você ligado aqui no canal Bruno Matos Radialista. Vamos aí com mais uma edição do podcast aqui no canal Bruno Matos Radialista e continuamos falando de Jogos Olímpicos, o futebol brasileiro feminino e masculino. Nos Jogos Olímpicos entramos agora numa fase decisiva já no futebol nos Jogos Olímpicos e infelizmente tivemos aí a surpreendente eliminação da seleção brasileira de futebol feminino, que acabou perdendo e sendo eliminada dos Jogos para o Canadá nas quartas de final. 0-0 no tempo normal, o time da treinadora sueca Pia Sundhage não conseguiu fazer um bom jogo, enfrentou aí uma seleção tradicional, que é a seleção canadense, mas que tecnicamente e taticamente é abaixo da seleção brasileira, né? A gente esperava que pelo menos o time chegasse na fase de semifinal e brigasse aí pelas medalhas, ou bronze, ou prata, ou ouro, assim como foi nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, né? O Brasil, desde 2000 em Sydney, na Austrália, não ficava fora aí da disputa por medalhas, né? Em 2004 e 2008 acabou sendo medalha de prata, 2012 medalha de bronze, 2016 medalha de bronze e agora fica mais uma vez aí sem nenhuma chance de medalha, foi eliminado pelo Canadá 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, 4-3 para a seleção canadense nos pênaltis. A Andressa Alves e a Rafaele erraram os pênaltis aí para a seleção brasileira. A Sinclair, que é a maior jogadora da história do futebol canadense feminino, acabou perdendo aí a primeira cobrança do Canadá, mas a goleira do Canadá acabou levando as canadenses para a semifinal olímpica. Então o Brasil não conseguiu repetir o mesmo jogo que fez contra a China e contra a Holanda, principalmente na primeira fase, não conseguiu jogar bem, não conseguiu furar aí o bloqueio da seleção canadense, até conseguiu criar algumas oportunidades, mas não conseguiu reverter isso e traduzir isso em gol, né? E acabou levando o jogo acabou indo para a prorrogação e a equipe acabou sendo eliminada. A Marta não conseguiu fazer um bom jogo, a Debinha perdeu algumas oportunidades. A Bia Zenerato também não fez uma boa partida. Infelizmente o Brasil está fora aí da semifinal olímpica. O Brasil que agora vai focar e se preparar para o próximo campeonato mundial, né? O campeonato mundial feminino, que vai ser na Alemanha, né? E para os Jogos Olímpicos de Paris da França em 2024, a seleção brasileira que agora vem aí com essa nova ideologia de futebol, com a treinadora sueca Pia Sundhage, uma treinadora, como eu já falei em outras edições aqui do podcast, uma treinadora extremamente vencedora na categoria, experiente, campeã mundial, bicampeã olímpica. Então vamos ver aí se a Pia Sundhage vai dar sequência junto com a CBF nesse trabalho aí que acabou tendo esse percalço, né? Então é muito difícil. Como eu falei aqui, a gente esperava que a seleção brasileira chegasse pelo menos na semifinal e aí depois enfrentaria ou a seleção americana ou a seleção da Holanda, né? A seleção americana acabou passando, está na semifinal olímpica e aí seria outro papo, seria outra conversa, mas o Brasil acabou sendo eliminado aí surpreendentemente pelo Canadá e está fora dos Jogos Olímpicos. Falando dos outros jogos aí do futebol feminino, Estados Unidos e Holanda fizeram um grande jogo, empataram por 2-2 e a seleção americana mostrou a sua força, a sua tradição e eliminou a Holanda por 4-2. A Suécia venceu o Japão por 3-1 e a Austrália venceu o Reino Unido por 4-3. Na próxima segunda-feira, às 5 horas da manhã, horário de Brasília, Estados Unidos e Canadá fazem a semifinal de número 1 e às 8 horas da manhã, horário de Brasília, Suécia e Austrália fazem a semifinal de número 2. É claro que não dá pra gente cravar nada, mas eu acredito que Estados Unidos e Suécia são as favoritas aí a chegarem para a grande final olímpica, que vai acontecer na quinta-feira, às 11 horas da noite, horário de Brasília. Falando agora do futebol masculino, a seleção brasileira venceu o Egito por 1-0 na madrugada deste sábado, gol de Matheus Cunha ainda no primeiro tempo, e o Brasil chega mais uma vez à semifinal olímpica. O Brasil conseguiu fazer aí até um bom jogo, né? Fez uma boa atuação, mas o Egito, como já era esperado, marcou muito forte, marcando com linha alta, jogando muito atrás, montando, né, um forte bloqueio e para não tentar o Brasil, para não deixar o Brasil criar suas oportunidades. O Brasil tentou fazer muita movimentação, muita aproximação ali no meio entre Daniel, entre o Claudinho, o Matheus Cunha, o Richarlison, mas foi muito difícil, né? Eles marcaram muito forte. O Brasil teve poucas oportunidades de gol.
mas mostrou muita paciência, conseguiu trocar passes com bastante aproximação, criar até algumas oportunidades, e o gol acabou saindo numa boa jogada entre o Claudinho, o Richarlison e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha acabou fazendo 1-0. No segundo tempo, o Brasil controlou mais o jogo, o Egito saiu um pouco mais, né, na busca pelo empate, mas o jogo acabou terminando 1-0 para a seleção brasileira. Um bom resultado, uma boa vitória, num jogo complicado, num jogo difícil, né, contra um time que se defendeu, não foi simples, e o Brasil chega aí na semifinal olímpica. O Brasil vai enfrentar agora o México na terça-feira, 5 horas da manhã, e na outra semifinal a Espanha vai enfrentar o Japão às 8 horas da manhã. A disputa do ouro está marcada para o sábado, no dia 7, sábado que vem, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Então vamos torcer para os nossos meninos aí, Brasil e México, nesta terça-feira, 5 horas da manhã. O jogo do Brasil que não costuma encaixar com o México, né? O Brasil já perdeu o Campeonato Mundial para o México na categoria, perdeu uma final olímpica em 2012 em Londres, na grande final, então vai ser aí um jogo do acerto de contas entre Brasil e México. Nos outros jogos das quartas de final, grandes jogos, o México, que vai enfrentar o Brasil, venceu a Coreia do Sul por 6-3, um jogo extremamente movimentado. Os donos da casa, o Japão, empatou com a Nova Zelândia em 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e venceu nos pênaltis por 4-2. E a Espanha, num grande jogo contra a seleção africana da Costa do Marfim, venceu por 5-2. Só que a Espanha perdia por 2-1. O jogo estava 1-1, a Espanha tomou 2-1 aos 45 minutos do segundo tempo. Empatou aos 48, levou o jogo para prorrogação e acabou fazendo aí mais 3 gols. Então Espanha 5, Costa do Marfim 2. Então mais uma vez semifinais definidas, terça-feira, Brasil e México, 5 horas da manhã, horário de Brasília. Espanha e Japão, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Disputa do ouro, sábado, dia 7, às 8h30 da manhã. Tá bom? Então ficamos por aqui com mais um podcast. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e ative o sininho, tá bom? E não se esqueça, mais uma vez, se inscreva no canal Bruno Matos Radialista. Um abraço e até mais!